Olá, você sabe a diferença entre os verbos ter e confiar? Não sabe? Então fica comigo. O verbo ter indica ter a posse de, possuir, ser possuidor de bens e recursos financeiros. Enquanto o verbo confiar diz ter confiança, ter fé, esperar, ter confiança ou esperar em alguém ou algo. Jesus estava com os discípulos. Aqui em Marcos 10, diz o seguinte: Jesus disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, os que possuem riquezas, ou que são possuidores de bens financeiros. E os discípulos se admiraram desta palavra. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão dificilmente é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ou seja, os que confiam, os que têm esperança na riqueza, os que têm confiança nas riquezas. Ou seja, Jesus estava testando os discípulos para ver o que eles diziam. Na verdade, Jesus estava falando que nós não devemos confiar nas riquezas, porque as riquezas não salvam. Não significa que não possamos ser possuidores de bens financeiros. Não era isso que Jesus estava dizendo, que nós não possamos ter recursos financeiros. Mas ele estava dizendo que nós não podemos confiar, pôr o nosso coração nos recursos financeiros. Ter confiança ou esperar nos recursos financeiros. Jesus estava testando os discípulos aqui nessa passagem. Esta é a diferença entre os verbos ter e confiar. Meditamos aqui em Marcos 10. Tchau!